Lamine Yamal, 17 anos. Estamos presenciando algo muito fora da curva, mais fora da curva do que foram os últimos grandes nomes da história do futebol. Olha, eu acho que a gente já pode debater isso em maio de 2025. É assustador o que esse garoto tem feito em campo. Assustador. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 350 mil inscritos por aqui. Bom feriado para todo mundo. Hoje é feriado, você saiu da correria, desacelerou, abriu seu armário. Putz, minha creatina tá acabando, meu whey tá acabando. E isso me ajuda muito nos treinos. Então, aproveita que a Fit Forte tem o combo guerreiro, esse combo aí que vai te entregar tudo, ó. Tá vendo aí? Eu deixei na tela. Whey protein, pré-treino, creatina, termogênico, acessórios. Você compra tudo num link só, chega na sua casa, parcela em até 3 vezes 6 juros. Baita oportunidade na Fit Forte, a loja onde eu compro os meus suplementos. Super confiável, gente séria, trabalhadora, e eu indico para você também. Link na descrição e no comentário fixado, suplementos na Fit Forte. Bom, gente, Lamine Yamal é o assunto de hoje. O 3-3 de Barcelona e Inter é o assunto de hoje. Um dos melhores jogos de futebol dos últimos tempos. Acho que o melhor jogo de futebol, talvez, que a gente tenha visto recentemente, tenha sido a final da Copa do Mundo de 2022 entre Argentina e França. De lá pra cá, eu acho que esse jogo de ontem tá no top 3. De futebol bem jogado, de propostas muito claras. A gente fica muito impactado pelo Yamal e ele é o tema do vídeo, mas eu queria abrir falando sobre a Inter. Eu tô muito impactado, não de agora, né? Porque eu venho acompanhando a Champions da Inter, venho narrei o confronto das quartas contra o Bayern de Munique. É um time que me encanta, não pela plasticidade, não é espetáculo, não é show que esse time dá, mas me encanta pela eficiência, pelo equilíbrio entre os setores, pela personalidade, pela coragem para lidar com situações difíceis, pela solidez defensiva e também pelas ideias ofensivas. O time de 2010, que chegou à semifinal contra o Barcelona e passou pelo Barcelona, depois foi campeão em cima do Bayern de Munique, era um time que tinha uma defesa muito sólida, esse time também tem. Mas o time de agora, ele tem mais ferramenta para atacar, apesar daquele time ter Eto'o e Milito, né? Uma dupla de ataque extraordinária. Mas esse time me parece que é mais estruturado também para atacar do que era o time de 2010. Ele é tão estruturado defensivamente quanto ofensivamente. O trabalho do Simone Inzaghi é um trabalharaço. Trabalharaço. Coisa de maluco. Botou a Inter na final da Champions há 2 anos. Pode colocar de novo. Leva o confronto para casa aberto, né? Poderia ontem até ter vencido o biquinho da chuteira do Mkhitaryan do semiautomático. Eu acho muito cruel essa regra. Eu acho que tem que mudar essa regra. Eu acho que a gente precisa, eu sou favorável, já disse aqui, vou repetir, ao debate que o Wenger propôs sobre a mudança da regra do impedimento. Que você passe a considerar o impedimento quando o jogador estiver com o corpo inteiro à frente do marcador, porque aí você, de fato, configura uma vantagem obtida por aquele posicionamento. Qual é a vantagem que um biquinho de chuteira dá? Se o cara calça um pé menor, talvez a condição é legal. Eu acho muito cruel essa regra. Pela velocidade hoje em dia do jogo e com os recursos de tecnologia disponíveis, eu acho que é possível mudar essa regra sim. Só que essas mudanças são muito lentas, esses debates são muito lentos e tal, mas eu considero muito essa ideia do Wenger. Então, cara, uma baita Inter, muita personalidade, muito caráter tem esse time. Agora, para o segundo jogo, não ter o Lautaro é uma perda muito importante. Os jogadores que são opções hoje para o Lautaro não conseguem entregar metade do que o Lautaro entrega. A temporada do Taremi, uma temporada mais ou menos, Arnautovic. Então, é uma baixa, pareceu muscular, o tempo de recuperação é curto, são só 6 dias até a volta, é muito difícil. Mas é uma Inter que tem totais condições. Eu diria para você que é difícil cravar favoritismo aqui para o confronto, para o jogo da volta, mas eu diria que é uns 51-49 Inter, 52-48. Eu acho que a Inter tem um ligeiro favoritismo porque trouxe o confronto para casa aberto. Não veio em desvantagem, né? Segurou lá o Barcelona e jogou para ganhar. Esse é o ponto. Pode não ser uma Inter que ataca o tempo todo, mas é uma Inter eficiente. É uma Inter que converte boa parte das chances que cria e que joga para ganhar. Dizer que a Inter não joga para ganhar, não, que jogou para ganhar foi o Barcelona, que foi para cima, amassou. A Inter joga para ganhar.
do jeito dela, com as características dela, com o DNA dela, porque no futebol você tem inúmeras maneiras de ganhar um jogo. Então, eu tô bem impactado por essa Inter. É um timaço essa Inter. Timaço no ponto de vista de estrutura, né? De conjunto. Timaço. E com algumas peças também. O Dumfries ontem jogou demais. Arrebentou com o jogo. Acabou com o jogo. Olha, que jogo teremos terça-feira lá em Milão. Que jogo maravilhoso. E que jogo fez Lamine Yamal. Aí nós vamos falar da joia do Barcelona. Dessa coisa maluca, assustadora, assombrosa, diferente, usa o termo que você quiser, que é a Lamine Yamal, com apenas 17 anos, jogando a primeira semifinal de Champions da vida e fazendo o que fez ontem. Com 20 minutos, 2-0 Inter, o Barcelona estava no mato e o Yamal falou, beleza, deixa comigo, eu vou resolver isso aqui. E começou a partir para cima do Di Marco, o Di Marco tendo seríssimos problemas, também não está 100% fisicamente, até teve alguma cornetada lá na Itália, por que não o Carlos Augusto, que está no momento físico melhor que o Di Marco, para poder segurar o Yamal, e aí o Di Marco sofrendo, o Di Marco, pelo amor de Deus, Mkhitaryan, vem me socorrer, porque eu sozinho não vou dar conta do Yamal. E aí o Mkhitaryan ficou preso para segurar o Yamal, então o Yamal no primeiro tempo ele matou 2 caras, né? Ele segurou 2 caras, porque o Di Marco também é um jogador com presença ofensiva, e que ontem não podia fazer isso, ele não conseguia respirar. Eu me lembro de uma vez, assim, depois da metade do primeiro tempo, que o Di Marco passa da linha do meio-campo, tenta alguma coisa na frente, mas no mais, era o tempo todo correndo para trás para tentar segurar o Yamal, tentar impedir que o Yamal entrasse na área e pedindo ajuda do Mkhitaryan. E aí o Yamal começou a ir para cima, começou a tentar, erra, tenta de novo, até a hora que ele acertou. Até a hora que, num espaço mínimo na entrada da área, ele vai conduzindo a bola, tem uns 4, 5 jogadores da Inter na frente, ele acha o espacinho para meter a bola em curva, pega na trave e entra, gol. Depois ele faz uma jogada de linha de fundo que é um absurdo em cima do Di Marco, que o Di Marco passa lotado e ele tá praticamente sem ângulo e a bola ia entrar. Não fosse a pontinha dos dedos do Yann Sommer, essa bola ia entrar. Cara, são 17 anos. São 17 anos resolvendo jogos, tirando o time de situações difíceis, botando a bola embaixo do braço. Ontem, isso gritava muito pra gente no primeiro tempo, né? O Rafinha é o cara com os melhores números do Barcelona na temporada, de participações para gol, né? Ontem, se o gol fosse dado para ele, o terceiro, e não contra do Yann Sommer, ele voltaria à artilharia da Liga dos Campeões, empatado com o Guirassy, que já não joga mais a competição, mas o gol foi contra no critério da UEFA, e ok, né? A bola não entraria se não batesse no Sommer depois de tocar no travessão. Não tem muito o que discutir. A gente pode lamentar, mas é o correto a se fazer, é o certo. Mas você tem o Rafinha em campo, você pensa, pô, o Rafinha é o cara que tá resolvendo jogos, a maioria dos jogos, tem os melhores números e tal, então num jogo como esse ele vai chamar. Quem chamou foi o Yamal. O jogo se concentrava todo pelo lado do Yamal no primeiro tempo, todo pelo lado direito. Era o Yamal partindo pra cima, infernizando o tempo todo e achando espaço o tempo todo e driblando, e infiltrando e tabelando, um negócio inacreditável. O Yamal perde uma ajuda, que é o Koundé pelo lado direito para fazer ultrapassagens, o Koundé sai machucado do primeiro tempo, também é uma preocupação para terça-feira, e entra o Eric Garcia, e não é um jogador com as mesmas características, né, de chegada em profundidade, de linha de fundo, para fazer uma dobra, para fazer uma ultrapassagem, fez uma vez no segundo tempo, uma só no segundo tempo, mas cara, noite de gala do Yamal, tem um corta-luz do terceiro gol, o gol do Rafinha, que é gol contra do Sommer, que é uma traulitada, uma paulada do Rafinha, do travessão, vem depois de um escanteio cobrado curto e um corta-luz assim brilhante do Yamal, pro Rafinha chegar. Eu peguei um comparativo, porque o último grande nome que surgiu no futebol foi Lionel Messi, né? Ele e Cristiano Ronaldo na mesma era, os dois gigantes. Eu acho que os dois estão na mesma mesa dos outros maiores da história do futebol, de Pelé, de Maradona, de Cruyff, de outros que você queira, Ronaldo e por aí vai. Eu acho que o Cristiano tá lá, junto com o Messi, mas são jogadores de características diferentes, qualidades diferentes, virtudes diferentes, né? O Messi mais talentoso, o Cristiano mais letal e se desenvolvendo em vários outros aspectos do jogo, principalmente no aspecto físico. Um dos maiores atletas que o futebol já teve em todos os tempos é o Cristiano Ronaldo. Um dos maiores, não maior que o Pelé, evidentemente, que foi o atleta do século, mas um dos maiores. Porém, o Messi
tá numa outra prateleira e também foi maior do que o Cristiano em conquistas, né? Ganhou uma Copa do Mundo que eu acho que desempatou qualquer debate, se é que ainda existia algum debate. A conquista de 2022 coloca o Messi nesse patamar, o melhor jogador que surgiu nesse século, né? E aí, quando tinha 17 anos, o Messi estava lá dando seus primeiros passos no Barcelona, mas assim, mas nem de longe o que o Yamal já fez com essa mesma idade. Então eu peguei aqui, Messi com 17 anos, Yamal com 17 anos. O Yamal chegou ontem ao 100º jogo dele com a camisa do Barcelona, com 17 anos de idade. O Messi com 17 anos tinha feito 9 partidas com a camisa do Barcelona. O Yamal já tem 22 gols com a camisa do Barcelona. A essa altura, o Messi tinha feito 1 apenas. O Yamal já deu 33 assistências com a camisa do Barcelona e já conquistou 3 títulos. Nessas estatísticas, com 17 anos, o Messi ainda estava zerado. Depois foi uma avalanche de títulos, de conquistas, de gols, de magia, tudo aquilo que a gente viu. Um crescimento que foi mais gradual, mas foi contínuo, foi extraordinário e a gente viu que jogador que foi o Messi. E o Yamal estreou no time principal antes do Messi, com 15 ainda. O Messi, quando estreou, já tinha 16 anos e 145 dias. O Yamal estreia com 15 anos e 290 dias é a estreia dele no time principal. Jorge, então você quer dizer pra gente que o Lamine Yamal já é maior que o Messi? Não. Que o Lamine Yamal será maior que o Messi, será melhor que o Messi. Você quer cravar isso pra gente? Está colocando os números pra... Não tô colocando pra nada. Tô colocando pra dizer que é assombroso. E que na nossa vida de analista esportivo, a gente trabalha com projeções. Às vezes, essas projeções se confirmam. A gente acerta, a gente consegue visualizar antes o que vai acontecer. Às vezes, a gente erra. Às vezes as coisas mudam no meio do caminho. Estão indo para uma direção, para um curso normal e depois podem ir para outro. Mas o que a gente vê do Yamal, nos assombra no sentido de, meu Deus, não é possível que tão pouco tempo depois do Messi, com o Messi encerrando a carreira, porque geralmente esses jogadores geracionais levam um tempo para surgir, né? Não é toda hora que sai do forno, gente, um Yamal, um Messi, um Cristiano, não é assim. Um Ronaldo fenômeno. Porra, irmão, isso aí, pelo amor de Deus, são aqueles acasos, são aquelas coisas raras, né, pontuais. Poxa, tão rápido assim? O Messi acabou ontem, o auge do Messi foi ontem, e já tá chegando um cara desse nível, e um cara com números melhores, tão precoce, com mais títulos. Esse cara ganhou uma Euro, sendo importante e jogando a Euro praticamente inteira com 16 anos. Não foi um cara com 16 anos que foi pra Euro e ficou do banco, tipo o Ronaldo em 94, na Copa do Mundo, foi tetracampeão do mundo, mas não jogou um minuto, tava lá no banco com 18 anos. Não, foi um cara fazendo a diferença, gerando impacto com 16 anos de idade. Esse cara já é campeão continental. Esse cara já é campeão de uma Eurocopa. Não tem... Isso aqui é inegável. Se no futuro ele vai ser mais, tudo bem. Aí nós vamos saber com o tempo. Mas o que temos de recorte de cada um com 17 anos, amigão, o do Yamal é sacanagem, pô. O recorte do Yamal, comparado com o do Messi, eu não tô comparando com qualquer um, não. Eu tô comparando com o Messi. É sacanagem, pô. Ele triturou o Messi com 17 anos. Triturou. O Messi com 17. O Yamal de 17 triturou o Messi de 17. Eu não sei como vai ser o restante da carreira. Eu não tenho como cravar. Mas eu tenho como projetar. Todos os sinais vão indicando que esse moleque pode ser ainda maior. Todos os sinais estão indicando que esse moleque ainda pode ser melhor. Porque, veja, ele já faz tudo que ele faz no auge do seu processo de evolução e maturação. Não é só a questão emocional, mental, a maturidade mesmo de atitudes, a formação como homem, como lidar com jogos grandes, jogos decisivos, viver semifinais de Champions como ele viveu ontem, está vivendo essa pela primeira vez, mas é a própria evolução física. O corpo do Lamine Yamal ainda é um corpo em desenvolvimento. E nesse estágio, o Yamal já atingiu o nível de performance, o nível técnico que ele já atingiu
A gente fica imaginando. Imagina o que será o Yamal quando estiver no seu auge. Quando estiver plenamente desenvolvido, com a sua estrutura corporal plenamente definida, mais experiente, mais maduro, mais confiante, mais desenvolvido em fundamentos técnicos. Você vai aprimorando à medida que você vai jogando. Em todas as profissões é isso. Quanto mais sequência você tem, mais você vai aprimorando aquele talento, né? No dia a dia dos treinos, enfim. Assombroso. Assombroso. Estamos aqui no dia 1º de maio de 2025. E já fica aqui esse vídeo registrado, talvez como um vídeo para a história. Para a gente pegar daqui a 10 anos e falar, caramba, era isso mesmo. Ou então dizer o seguinte, não era, né? Não confirmou. Quantos nomes na história do futebol? O novo isso, o novo aquilo, não confirmaram. Tá cheio, a gente tá cheio de exemplo. Tá cheio de exemplo. Aliás, até o Yamal, acho que deu uma resposta muito boa ao Marcelo Beckler. O Beckler foi ali, pô, Yamal, né? O Beckler pegou 2 referências da história do Barcelona, 2 caras muito talentosos, os últimos 2 grandes talentos que passaram pelo Barcelona, e comparou com esse talento mais jovem. Falou, Yamal, até em termos de referência, né? É mais para Messi, é mais para Neymar o teu estilo de jogo? O Yamal falou, não, é o meu estilo de jogo, né? Não é de nenhum dos dois. E acho que é isso, porque você precisa sair desses rótulos, né? O rótulo do novo Messi. Não, cara, é o Yamal, não é um novo Messi. É simplesmente o Yamal, que pode ser melhor até do que o Messi. Que pode chegar a um nível ainda mais plástico, técnico, lindo, épico, histórico do que foi o Messi. Pode, mas é o Yamal. Não é uma cópia do Messi, não é o segundo Messi, é o Yamal. E eu acho que nesse 1º de maio de 2025, assim, a minha ficha narrando o jogo, eu acho que ela caiu definitivamente ontem. Eu tento ser muito cauteloso com isso, com esses rótulos, com essas comparações, com esses conceitos definitivos. As pessoas tentam cravar as coisas muito cedo no futebol, né? O Rafinha mesmo, agora tá com 28, e tinha gente que achava que, não, esse Rafinha não é nada, ele tá vivendo a melhor temporada da carreira dele agora. O Lautaro Martinez, a gente falou ontem no pré-jogo, fez uma Copa do Mundo ruim, os caras já estavam, não, o Lautaro não serve. O Lautaro tá fazendo temporadas ano após ano na Inter, beirando 30 gols, todo ano, entregando com regularidade. Então as pessoas cravam esses conceitos assim definitivos, nada do futebol é definitivo, gente. Nada, nada, nada. Então eu tento ser cauteloso também com os jovens. Também não ficar definindo aqui que com 17 anos, não, o Yamal já é o Yamal vai ser o brabo, vai ser o topo, vai ganhar 10 bolas de ouro. Eu não tenho como cravar isso, mas eu vejo potencial para isso, como em nenhum outro eu vi. Eu não vejo esse potencial no Mbappé. O Mbappé tem o potencial para ser dominante e tal, para ser um grande nome da história do futebol, mas menos do que o Yamal. Menos potencial demonstrado que o Yamal. Olha o nível de jogador que é o Mbappé, hein? Olha do que eu tô falando, hein? Olha do que eu tô falando. Haaland, puxa vida, né? Até fez um tweet ontem muito bonito, muito generoso com o Yamal, espantado com o talento do Yamal. Não, gente, não tem jogador, pega os top hoje do mundo, nessa prateleira de técnica, de qualidade, de projeção, não tem cara na prateleira do Yamal hoje. Vamos ver se isso se sustenta para o futuro, vamos ver como vai ser, mas não tem. E vamos lembrar que é um moleque com 17, que vai ter uma outra jornada ruim, vai oscilar, né? Vai fazer umas maluquices, é garoto, a história do cabelo lá, ficou feio, eu achei que ficou feio pra caramba. Mas, pô, irmão, essa é a hora mesmo com 17 anos, dar uma descolorida no cabelo, fazer umas merda, a idade de fazer merda, de fazer cagada é essa. E é uma cagada que não tem impacto, pô, zero na carreira. A galera fica nessa coisa de cabelo, de... Irmão, deixa o moleque, ele é moleque. O moleque, quando tem uma carreira como essa tão precoce, ele se priva de muitas coisas, né? Essa coisa de fazer as merdas que tem que fazer com 17, 18, um jogador de futebol já não pode fazer 90% delas. Porque ele já é profissional, ele tem grandes responsabilidades, ele joga num dos maiores clubes do mundo, ele tem a imprensa 24 horas em cima dele, então o moleque deixa de viver muita coisa. Deixa o moleque descolorir o raio do cabelo. Ficou feio pra cacete, Ave Maria, ficou um horror. Mas deixa ele fazer, cara. É da idade, é jovem, tá no momento de fazer isso mesmo, tá no momento de fazer umas maluquices. E o que ele faz em campo, meu amigo, terça-feira eu vou conseguir ver de perto isso. E eu estarei lá no San Siro e você vai acompanhar com a gente.
na TNT, na Max, na melhor transmissão desse Inter e Barça, desse jogo da volta. No domingo a gente já chega lá a Milão, já desde segunda-feira com as entradas ao vivo no De Placa, no Melhor Futebol do Mundo, toda a cobertura. E na terça, 14h, lá do Meazza, o pré-jogo rolando e a bola rola às 4h. E verei Lamine Yamal de perto. Estou ansioso por isso, por esse baita confronto e por esse moleque diferente e provavelmente geracional que está surgindo. O que você pensa sobre o Lamine Yamal? Que nível você acha que ele vai atingir? Até onde vai isso aí? Deixa a tua opinião nos comentários. Um bom feriado para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!